Hoje nós vamos trazer uma palavra que a gente tem falado para vocês aqui quase todos os dias. O perigo da gente aprender errado, ser induzido ao erro e praticar o erro. Tem muita gente que eu converso, né? E às vezes eu entristeço o coração. Eu falo, você tem noção que a tua religião está te levando para um lugar errado? Ah, mas Deus vai cobrar do meu líder, não de mim. Né? Aí você chega para o outro e fala, você tem noção que o teu líder aí, né, que se diz de Deus, tá te induzindo ao erro, tá fazendo coisas erradas e Deus não tá nesse negócio? Não, mas Deus vai cobrar dele, não vai cobrar de mim. Deus sabe que eu tô lá. Por que você consegue estar num lugar onde estão te induzindo ao erro, te ensinando errado e fazer pecar contra Cristo? Só existe duas coisas que justificam isso. Uma, as pessoas não têm o Espírito de Deus. Porque eu falo com humildade. Porque o Espírito de Deus é gratuito, né? Eu não vou chegar pra você, ó, você é assim porque você não tem uma Ferrari na sua garagem. Aí seria humilhação, porque quase ninguém tem uma Ferrari nos seus ricões, né? Mas eu não tô falando daquilo que você tem que comprar, mas aquilo que é de graça. Então, o Espírito é de graça, não é para todo mundo. Então, eu não estou humilhando, eu estou apenas dizendo. As pessoas não têm o Espírito de Deus, que se elas tivessem o Espírito Santo de Deus, ele constrangia as pessoas a não continuarem ali. E segundo, é a zona de conforto. Aqui me é legal, aqui me faz bem, aqui deixa eu fazer o que eu quero, ninguém pega no meu pé, eu estou livre, leve e solto. Maravilha, só que não vai ter conexão com Deus. E aprendendo errado, nós vamos pagar preços altos, porque esta visão, que você acredite que o teu líder vai pagar, por ensinar você errado, e você não, está totalmente complicado. Se o teu líder está errando, ele vai pagar pelos pecados dele, mas ele te ensinar errado, ele vai perder a salvação e vai você perder, porque o erro que ele te ensina vai fazer você pecar contra Deus, e não vem com essa que Deus vai ter por inocente, que você não tem uma base bíblica disso. Pelo contrário, a Bíblia diz, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E ele fala, um cego guiando outro cego, os dois caíram no buraco. Então, um líder cego, guiando as pessoas cegas, os dois serão sepultados no inferno. Então, abre os olhos e preste atenção. Por que eu estou dizendo isso? Para você entender hoje. Vamos falar do batismo por cima, tá, irmãos? Eu tenho aí os ensinamentos do batismo, né? São muitas folhas, muitas páginas, não dá para trazer aqui, mas vamos trazer por cima. Por que existe o batismo? Primeiramente, o batismo é algo que todos que hoje vivem debaixo da estrutura chamada igreja têm que ser batizados. Tem que ser, nós estamos na graça e sem o batismo nós não entraremos no reino dos céus. Por quê? A Bíblia diz em João 3,5, respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino de Deus. Então quem não for batizado, a Bíblia está dizendo, não entrará no reino de Deus. A Bíblia diz em Marcos 16,16, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, não será condenado. Então, uma pessoa que crê em Jesus, crê na sua palavra, se arrepende do seu pecado, é batizado, será salvo. A pessoa que não crê, não é batizada, ela não será salva. Então, o batismo é um ponto predominante hoje para qualquer um de nós que queremos ser a igreja de Cristo, possamos ser salvos no dia de juízo final, porque ele está agregando, sem o batismo não serão salvos. Agora, você tem que entender que se você está debaixo de uma religião falsa, na mão de um falso profeta, de um líder enganoso, em seus preceitos, a qual Deus não habita nele, ele vai fazer o teatro, vai te descer as águas, vai te descer a piscina, mas por ser um espírito enganador, um falso profeta, não tem conexão com Deus e Deus não recebe. Quer dizer, no dia de juízo final, você vai falar, eu fui batizado. Jesus vai falar, não, mas não chegou para mim. Mas como foi no... Não, mas eu fui, mas não chegou para mim aqui. Quem te batizou? Fulano. Então, esse aí não pertence a mim, nunca os vi, nunca o conheci, nem sei quem são. Não, pastor, todo mundo é de Deus, todo homem é de Deus, hoje é fácil, né? Só o que vale é o amor, Jesus está com todo mundo, olha os sinais, olha isso, olha aquilo. Olha o que a palavra diz para você ficar num alerta em Mateus 7:22. Muitos naquele dia, presta atenção, Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Está aqui, as pessoas estão aí. É esse que vocês estão defendendo aqui. Então, olha o 23 agora, o versículo 23. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam iniquidade. Então, Jesus está falando que tem pessoas profetizando e as profecias acontecendo. Ele está dizendo que tem pessoa batendo papo, conversando, espelhando demônios, os demônios estão saindo. E tem pessoas fazendo milagres por aí e os milagres estão acontecendo. Mas Jesus diz, nunca vos conheci, não sei quem são. Então imagina você foi batizado por um homem que se diz de Deus, mas que Jesus nunca o conheceu, nunca teve com ele e não sabe quem ele é. Como o seu batismo vai chegar a Deus?
se Deus não está conectado com essa pessoa? Essa é a pergunta. Aí você vai chegar lá com um banho que você tomou e não um batismo que se conectou com Cristo, que foi de maneira errada. Deu para você entender? E aí Deus vai falar, não consta para mim. O fulano, mas Deus fala também, nunca vi, nem sei quem são. Desculpa a palavra, abre aspas, nunca vi nem mais gordo, nem mais magro. Fecha aspas, não é assim que fala? Tá na Bíblia, nunca vos conheci. Jesus não está dizendo, andei com vocês um tempo, depois não andei mais. Nunca teve com eles, nunca conheceu. Por quê? Vivem debaixo da iniquidade, ensinam os seus preceitos, alargam os caminhos, facilitam, automaticamente, como se tivesse um atalho para o reino de Deus, massageiam os egos uns dos outros, é só ouro, prata, riqueza e bens materiais, a renúncia do pecado não se prega mais e as pessoas se agradam com isso. Só que estão correndo o risco de fazerem as coisas, abre aspas, espirituais, que não vão ser aceitas por Deus, fecha aspas, porque são feitas de maneira errada e, segundo, são feitas por pessoas que Deus não está com elas e elas não estão com Deus. Então nós precisamos ser batizados. Segundo ponto, o batismo, ele é o quê? Para arrependimento. Mateus 3,11. Eu vos batizo com água para arrependimento de nossos pecados. Marcos capítulo 1, versículo 4. Apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Então, nós temos que batizar as pessoas arrependidas de seus pecados. E uma pessoa arrependida de seus pecados, ela não peca mais. Entendeu? Então, você vem para os caminhos, se propõe a ser igreja de Cristo, começa a ouvir a palavra de Jesus nos dois pilares. Tudo que ele pedir para fazer, você vai fazer. Tudo que ele pedir para não fazer, você não vai fazer. Porque a desobediência do fazer ou não fazer gera o pecado. Então, se eu estou pecando diante de Deus, é um desses dois pontos. Jesus pediu para fazer, eu não estou fazendo. Ou Jesus falou para não fazer, eu estou fazendo. Então, eu conheço a palavra e me arrependo desses pecados. Então, a partir do momento que eu me arrependo, eu não peco mais. Imagina alguém chegar para você e falar, eu me arrependi do cigarro, e com cigarro na mão. Eu me arrependi da bebida, e bebendo. Me arrependi da droga, e usando droga. Imagina o teu marido, a tua esposa te trai, diz que está arrependido, uma semana depois está lá saindo contra a pessoa. Cadê o arrependimento? A prova do arrependimento é uma pessoa que não faz mais aquilo para o resto da vida. Então prove para Deus o seu arrependimento não fazendo mais os pecados a qual diz que você está arrependido, ou que alguém falou para você que você se arrependeu deles. Prove para Deus que você não o faz mais. Assim, arrependido de nossos pecados, sem pecado nenhum, em obediência e santidade com a palavra de Cristo, nós vamos ser batizados. No batismo, o que acontece? O velho homem é sepultado com Cristo na cruz. A velha mulher é sepultada com Cristo na cruz e todos os seus pecados velhos. E depois do batismo, nasce o novo homem e nasce uma nova mulher, segundo a vontade de Deus, sem pecado nenhum. E dali em diante tem que andar e se esforçar em ser imitador de Cristo e o máximo possível andar numa vida santa e não numa vida pecadora. E não numa vida profana. Olha o que a palavra diz, Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, tá vendo? A gente no batismo, o velho homem, a velha mulher, pecador e pecadora é sepultado, morreu. Morreu. Deu para entender? Morreu. E ele diz, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. Eu estou só resumindo para você entender, mas hoje a palavra é clara. No batismo, o nosso velho homem, a nossa velha mulher, com seus pecados, são sepultados com Cristo na cruz, para a glória do nosso Deus. Amém? Olha o que a palavra diz, Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. E vos revistais, quer dizer, vos revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então morre o velho homem, morre a velha mulher, que ficam sepultados na cruz com todos os seus pecados antigos arrependidos, e vai nascer um novo homem, uma nova mulher, sem pecado nenhum, se revestido desse poder e da glória de Deus. Então não é eu que digo, é a Bíblia, Efésios 4, 24. E vos revistai-vos do novo homem. Então a gente, depois do batismo, estamos nos revestindo de um novo homem,
arrependido e sem pecado, e uma nova mulher arrependida e sem pecado. Criados segundo Deus. Deu para entender? Criados segundo Deus. Até antes do batismo no pecado, nós estávamos sendo criados e doutrinados segundo as trevas, segundo Satanás. Depois do batismo, somos criados segundo Deus. Em justiça, retidão, procedentes da verdade, para a glória do nosso Deus. Então, como eu posso, como um homem que digo ser de Deus e querer conduzir você para a salvação e para a vida eterna, pegar você fumando, bebendo, amaziado, fornicando e dizer que eu vou te batizar, sem arrependimento do pecado, dizendo que o velho homem e a velha mulher ficou sepultado na cruz, você sai do suposto batismo e continua fumando, bebendo, fornicando, adulterando e pecando, cadê o novo homem? Cadê o revestimento do novo homem e de uma nova mulher segundo a vontade de Deus sem pecado nenhum? Não existiu. Então quer dizer que esse ato que eu fiz, como líder, fiz errado, não seguindo os parâmetros bíblicos. E pelo erro não é aceito por Deus. E por não ser aceito por Deus, não valeu, não teve, não existiu. Então automaticamente a pessoa vai chegar no dia do juízo final, não vai ter o batismo, porque está faltando, e aí não vai entrar no reino dos céus, porque em João 3,5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Marcos 16,16, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, é óbvio que não vai ser batizado e também não será salvo. Aí correspondente, né, a 2 batismos, a 3 batismos, não existe. Existe um batismo só, desde que seja verdadeiramente. Pastor, mas eu fui batizado por um falso profeta. Então esse homem não é de Deus. Então você não foi batizado, você tomou um banho. Então você tem que ter o seu primeiro e único batismo de um homem verdadeiro de Deus, ouvindo a palavra verdadeira e colocando a tua vida de acordo com o que tem que ser colocada biblicamente para dizer. Eu estou pregando Bíblia, gente. Eu não vejo por esse lado, eu não concordo. Você tem base bíblica para poder revogar o que Jesus está ensinando aqui? Não. Então você quer jogar sobre todas essas passagens bíblicas de um Cristo que morreu por amor a você, para te salvar, por terra, no lixo, e defender o seu acho, eu não vejo, eu não concordo? Ninguém vai ser salvo, né? Ninguém vai ser liberto vivendo o seu acho, eu não creio, eu não concordo, o Jesus que eu sirvo não é assim. Como nós podemos dizer que o Jesus que eu sirvo não é esse, sendo que a palavra é dele? Quer dizer que nós não acreditamos nem mais na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4:5. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então é um batismo só. Foi batizado pelo verdadeiro homem de Deus, da maneira correta, acabou, não tem 2 nem 3. Se Deus te levar para outro ministério, para outra denominação, não tem batismo lá não. Amém? Agora, se você passou pela água aí com um falso profeta, é óbvio que isso não existiu, porque mostramos que Deus não tem conexão com eles. Deus nem os conhece. Então você nunca foi batizado, você vai ter que ter o primeiro e único batismo, amém? E olha o que a Bíblia diz, muitas vezes, quando a pessoa está nos caminhos, se desvia, vai para o mundo e volta para a igreja, né, depois, mais para frente, e quer se batizar de novo. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 6,4. É impossível, Hebreus capítulo 6, versículo 4 em diante. É impossível, pois aquele que uma vez foram iluminados e provaram do celestial e tornaram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, quer dizer, a pessoa vem para a igreja, prova os prazeres do mundo vindouro, provam os prazeres do mundo vindouro, o Espírito de Deus é batizado e cai, quer dizer, volta para o mundo. Sim, é impossível renová-los de novo para arrependimento, tá vendo? É impossível renovar essa pessoa de novo para arrependimento. Aí você vai para o mundo, volta para a igreja, batiza. Vai para o mundo, volta para a igreja, batiza. Vai para o mundo, volta para a igreja, batiza. Se você conhecesse a Bíblia, você ia ver que as pessoas, desculpa, estão fazendo vocês de palhaços. Amém? Isso mesmo. Estão fazendo vocês de palhaços. E o pior não é nem isso. O pior é que está sepultando a alma de vocês do inferno. Pastor, eu fui batizado 5, 6 vezes. É isso aí. Estão zombando de vocês e da família de vocês, zombando com a salvação de vocês. Porque se essas pessoas conhecessem a Bíblia, jamais fariam isso com você e com a sua vida. É impossível. Ah, pastor, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Não, não. Na condição, é impossível que se você ler texto com texto, para ter um segundo batismo válido, Jesus teria que ser crucificado de novo. E não vai ser. Nem por mim, nem por você. Então a escolha é sua. Isso aqui é um resumo para mim responder essas perguntas. Nós temos ensino de batismo completos. E poderia ficar eu aqui 5, 6 horas ensinando para você verdadeiramente bíblico. A palavra de Cristo é a palavra de Deus. Você quer viver ideologias, teologias carnais, né? Quer viver preceitos de homens? Quer viver o eu acho, eu não vejo? Não tem problema, não vou discutir com você. Eu estou pregando a palavra de Deus. Pregando a Bíblia, o Evangelho de Cristo. Enquanto ainda é tempo. Porque os sinais dos tempos
já está chegando. Pastor, mas qual é o mal dessas coisas? Se fizer errado ou certo? O mal, que se fizer errado, o batismo não é aceito por Deus, sem ele você não entra no céu. E assim nós viramos abominação diante de Deus, acreditando ser igreja. Porque olha o que ele diz. Tito, capítulo 1, versículo 16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, negam por suas obras. E por isso são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tá vendo? No tocante a Deus, diz, e professam conhecê-lo, servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo, está na presença dele, outros falam até ser instrumento deles, eu não estou retrucando. Nós temos que olhar se verdadeiramente o que a gente defende, o que colocaram em nós como aquele título, realmente é verdadeiro da parte de Deus biblicamente, porque título não vai nos salvar, o que vai nos salvar é a aceitação de Deus. Porque o nosso título colocado por homens e mulheres não quer dizer que vai ter a aceitação de Deus. A aceitação de Deus não é o título, e sim a prática e a vivência da palavra de Cristo. Então a pessoa que te batiza 2, 3, 4, 5 vezes, essa pessoa, sinto muito, ela está zombando de você e da sua família. Ela é cega espiritualmente, está guiando você que é cego. E sim, você é cego porque você está ali para poder enxergar, acreditando que o líder enxergando vai também te ajudar a enxergar. Só que ele é cego e ele não vai conseguir te guiar, porque um cego guiando outro cego vai cair os dois nas labaredas do inferno. A escolha é sua, o critério é seu. Olha o que Jesus está dizendo para nós. A seriedade das coisas que têm que ser feitas corretas diante de Deus. E aí fica a dúvida para você, e aí pastor, o meu batismo valeu ou não? E aí? Se você tem uma convicção bíblica, na hora que você batizar, uma palavra dessa não estaria dúvida para você. Se essa palavra está trazendo dúvidas, e aí? Quer dizer que você não está convicto do que foi feito. E se não chegou diante de Deus porque foi feito por homens a qual Cristo não conhece, nem sabe quem é, mas estão lá dizendo ser de Deus, e enviados por Deus e representantes de Deus, que é o que mais temos nos dias de hoje. Você não está batizado, quer dizer, no dia de juízo final não vai entrar. Ah, mas Deus vai cobrar dele, não de mim, que Deus sabe que eu sou inocente. Não, não, não. Deus não tem ninguém por inocente. A Bíblia está aí, a palavra está aí, ele diz, estão errando porque não examinam as Escrituras e hoje erram porque não examinam e não querem aceitar as Escrituras como ela é pregada na verdade para serem salvos. Essa é a base de Deus. E agora a reflexão e o coração é seu. A salvação que está em xeque é a sua e da sua família.